Olá, seja muito bem-vindo ao Ponto de Controle Podcast, uma iniciativa da Associação dos Auditores da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso. Eu sou Rodrigo Amorim. E eu sou Aline Dantas. Aqui nós discutimos governança, auditoria, integridade e os caminhos para fortalecer o controle e a gestão pública no Brasil. O episódio de hoje trata de um tema fundamental para a administração pública moderna: gestão de riscos, prevenção de fraudes e o papel estratégico do controle interno. Cada vez mais o controle precisa atuar de forma preventiva, ajudando as instituições a identificar riscos antes que eles se transformem em prejuízos para a sociedade. E hoje, Aline, quem que nós recebemos aqui? Nossa, um imenso prazer. Estamos aqui com Cleverson Roberto de Souza, ele que é auditor federal de finanças e controle da CGU, também professor, autor de obras sobre combate à corrupção, gestão de riscos e auditoria baseada em riscos. Muito obrigada, Cleverson. Obrigado, uma satisfação imensa estar aqui para falar com vocês sobre sistemas relevantes e atuais da administração pública. Espero aí um bate-papo enriquecedor para todos. Com certeza temos muito a aprender aqui, né, Rodrigo? Com certeza, e nós vamos começar já falando de um tema muito polêmico na área de auditoria e controle. Geralmente o auditor, muitas vezes, aquela pergunta quando acontece um problema, né? A clássica pergunta: onde vocês estavam? A auditoria não foi preventiva, a auditoria só chega depois. Estamos falando sobre fraude e corrupção. E o nosso convidado é coautor do livro Como Combater a Corrupção em Licitações, um grande sucesso da editora Fórum. Na prática, quais são os principais sinais de fraude que os auditores e gestores devem observar em processos licitatórios, Cleverson? Excelente pergunta, Rodrigo. E para começar, eu gostaria de fazer uma breve contextualização para a gente entrar nas principais tipologias de fraudes que os gestores e auditores podem identificar. A contratação, como vocês sabem, é uma atividade crítica na implementação de políticas públicas. Praticamente toda e qualquer política pública passa por uma contratação, desde construção de escola, creche, compra de medicamentos, merenda escolar, tudo isso passa por uma licitação. É uma atividade que tem muitos riscos, né? Ela tem muitos riscos de erros, de irregularidades, e é uma atividade também materialmente relevante, né? Tem estudos que mostram que o Brasil gasta aí de 10 a 15% do PIB com contratações. Então, considerando o volume elevado de recursos, a função estratégica na implementação de políticas públicas e os riscos que ela tem de erros e irregularidades, é uma atividade das mais vulneráveis à fraude na administração pública, né? E esse tipo de fraude, né, que o que é mais comum, pelo menos que é mais identificado e que os auditores podem ficar atentos, principalmente estão relacionados com erros ortográficos gramaticais entre propostas de preços de empresas diferentes, uma empresa que não existe no endereço indicado, a empresa em nome do beneficiário do programa social, uma empresa sem funcionários, sem movimento econômico, recém-criada, empresa com o mesmo grupo de contadores, né, mesmo representante. Então, são esses conjunto robusto de indícios que o gestor, lá, quando está conduzindo o seu processo licitatório, e o auditor, quando está fazendo o papel de terceira linha, de avaliação desse processo de contratação, ele deve ficar atento. Claro que nós temos riscos em todas as fases do processo, mas esses eu destacaria aí como indícios mais significativos ali, mais aparentes, que podem indicar uma possível irregularidade no processo e, a partir disso, desencadear todo um trabalho de investigação. Então, acho que esses são alguns pontos para se destacar ali como mais relevantes. Muito bom. E além da corrupção, existe também um problema muitas vezes invisível, que é o desperdício de recursos públicos. Como a gestão de riscos pode ajudar a reduzir esse problema? Aline, você falou um ponto que é extremamente importante. A gente destaca muito o problema da corrupção, porque ela tem um apelo social maior, a sociedade se incomoda mais com esse tipo de irregularidade, com toda a razão, mas nós temos o problema também do desperdício. Tem um estudo feito na Itália sobre a origem do desperdício. Qual que é a principal origem? Se é ativo, ou desperdício ativo ou passivo. Ativo é decorrente da corrupção. Ativo é um ato intencional. Já o passivo é decorrente da ineficiência. É um ato não intencional. E esse estudo mostrou que, no caso ali na Itália, gastava-se o desperdício decorrente da ineficiência
era em torno de 82%, já a corrupção 18%, né? Então nós sabemos que a administração ela é muito ineficiente, não generalizando, né? Nós temos vários exemplos bons, mas nós sabemos também que a administração ela compra mal, paga mais caro, recebe um produto que não atende a necessidade, perde produto em estoque, falta produto para a população. Então, há um espaço aí muito grande para combater esse desperdício, né? E aí, uma das formas de combater, de reduzir esse desperdício é por meio da gestão de riscos, né? A gestão de riscos é uma ferramenta para identificar, avaliar e tratar esses riscos, seja ele de fraude, seja ele de ineficiência, do desperdício, como foi colocado. E por esse motivo, né, ciente de que a gestão de riscos é uma ferramenta estratégica para melhoria do ambiente de contratações, a Lei de Licitações, no artigo 11, parágrafo único, determina que a alta administração é responsável pela governança das contratações e deve implementar estruturas e processos, né, de governança, gestão de riscos e controles internos, não só para dar segurança para o servidor na hora de conduzir o seu processo, mas também para ajudar a organização a alcançar os objetivos de todo o processo de contratação, que estão lá no artigo 11 também, que é a seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso, isonomia e justa competição, evitar contratações com sobrepreço, superfaturamento e preço inexequível e incentivar a inovação e desenvolvimento nacional sustentável. Então, a gestão de riscos, ela é uma ferramenta, como foi perguntado aí, essencial, né, para combater esse desperdício, para combater essas irregularidades, sejam elas decorrentes de fraudes, sejam decorrentes de ineficiência também. Então, e hoje, só para destacar um pouco mais, a gestão de riscos, ela é mandatória. A lei diz que a alta administração deve implementar estruturas e processos, né, e o Marçal fala que isso não é uma dica, uma sugestão, é um dever jurídico que o administrador tem que implementar. E a jurisprudência do Tribunal de Contas da União tem um acordo emblemático, que é o 1270, 2023 plenário, que fala que a alta administração é responsável por essa governança das contratações, ela é responsável pelas falhas recorrentes na governança das contratações, e isso pode atrair a responsabilidade dela por eventuais falhas, erros e irregularidades. Então, nós temos aí uma convergência da lei, da doutrina e da jurisprudência. Então, há uma necessidade de se fazer a gestão de riscos em contratações. E não só porque os órgãos de controle pedem, porque a lei pede, mas porque isso vai dar resultado, isso vai ajudar a organização a ter melhores contratações. Não adianta só comprar merenda escolar, mas tem que ser uma merenda de qualidade para ajudar no ensino. Não adianta só construir um posto de saúde se não resolver o problema da população como um todo, né? E a gestão de riscos é um instrumento, uma ferramenta de gestão para auxiliar a organização a alcançar esses objetivos. Cleberson, gestão de riscos é, vamos dizer assim, um assunto de prevenção puro, né? Não tem como você falar em prevenção sem falar em gestão de riscos. E na sua experiência, nos seus livros publicados, até pelas suas andanças como instrutor e palestrante, como que você vê a gestão de risco na administração pública brasileira? Traz para a gente bons exemplos, o que está acontecendo no Brasil? Excelente, Rodrigo. Nós recentemente fizemos, inclusive, um seminário, né, no âmbito da Controladoria Geral da União, sobre o diagnóstico da gestão de riscos. Na verdade, agora em 2026, né, nós temos aí 10 anos da primeira norma publicada de gestão de risco, que foi a Instrução Normativa número 1 de 2016, da CGU e Planejamento. E a gente fez um levantamento ali, né? E por coincidência, eu também tinha acabado de fazer um trabalho de avaliação da gestão de riscos em contratações. O que a gente percebe, né, da gestão de riscos é que houve avanços no Poder Executivo Federal, né? As unidades criaram comitês de governança, riscos e controles, elaboraram política, detalharam essa política em metodologias, manuais, planos operacionais, fizeram capacitações, né? E algumas desenvolveram sistemas. Houve avanços, mas ainda há um espaço muito grande para esse aprimoramento. Na parte de contratações, a gente chegou à conclusão lá de que o nível de maturidade era em torno de 44%, né, dos eixos de avaliação que a gente fez. Então, há muito espaço ainda para aperfeiçoamento. E o que a gente percebe, Rodrigo, principalmente, é que há uma necessidade da gente mudar a cultura. Para implementar a gestão de riscos, você precisa do apoio da alta administração, você precisa ter uma metodologia bem definida, né? Você precisa de capacitação, de ferramentas, mas a gente precisa de resultados, demonstrar os resultados alcançados para mudar a cultura, né? E o principal desafio nessa gestão de riscos é essa mudança de cultura. E o servidor só vai fazer
a gestão de riscos, não porque a lei manda, porque ele vê que aquilo dá resultado para ele, porque ele vê que aquilo vai melhorar o trabalho dele, vai dar mais segurança, ele vai evitar ser responsabilizado de alguma forma, né? O processo vai fluir melhor e vai ajudar a alcançar resultado. Então, a gente tem muitos resultados nesse sentido, né? No relatório que foi publicado recentemente sobre a avaliação da gestão de riscos em contratações do Poder Executivo Federal, há um diagnóstico bem claro ali da Executivo Federal e existem, inclusive, boas práticas. Porque uma das coisas que a gente vai falar aqui, que é o papel da auditoria baseada em riscos, também é você reconhecer o desempenho satisfatório da gestão. Quando o gestor faz uma boa prática, fez algo além do dever legal, cabe ao auditor também reconhecer. E lá nesse relatório a gente reconheceu alguns trabalhos lá, por exemplo, da Anatel, que fez uma metodologia de gestão de riscos do plano de contratações anual, que é bastante exitosa, né? Eles conseguem 93% de implementação de execução do plano de contratações anual. O DENIT, que é referência em regulamentação e aplicação da taxa de riscos nas contratações integradas, semi-integradas e grande vulto, né, que o DENIT é referência no assunto. Eles desenvolveram uma metodologia, foram além do dever legal, e algumas unidades, né, que a Fiocruz, que tem boas práticas também de divulgação, além do dever legal, né, em relação à transparência ativa, com todo o processo disponível na internet. Então, a gente destacou várias iniciativas nesse relatório de cases de boas práticas que podem ser adotadas ali por outros órgãos. O relatório está público na internet, né? Foi publicado pela CGU, está na página de relatórios da CGU, Gestão de Riscos em Contratações do Poder Executivo Federal. Ainda sobre gestão de riscos, tem a União, estados e muitas vezes nós temos também municípios que têm baixa maturidade em governança e muitas vezes tem aquela dificuldade inicial de impulsionar a gestão de riscos. Eu até gosto de dar um exemplo que muitas vezes é muito da mentalidade. A pessoa pensa que gestão de riscos, por exemplo, é uma coisa à parte, que ela vai fazer a parte do que ela da sua atividade profissional. E não é, você vai incorporar a sua rotina, vai ser uma atividade que você vai incorporar no seu dia a dia ali, nos seus afazeres, que você vai pensar com a lógica de gestão de riscos. Então, mas esse start, né, essa virada de chave, nós sabemos que é muito difícil. Sim. E muitas vezes tem pessoas que fazem curso, vai implementar e já começa a pensar em planilha, em matriz, em tratar diversos riscos e vai ficando muito complexo. Como que você sugere, na prática, que um município, um auditor ou ali um gestor que está começando poderia iniciar a cultura de gestão de risco na sua organização? Ótima pergunta. E aí aproveito também para colocar que, assim, às vezes a gente tem um estereótipo de município, né, que é tudo muito difícil, mas uma das experiências muito exitosas, Rodrigo, que eu tive oportunidade de conhecer foi lá em Uberlândia. Eles têm uma gestão de riscos, eles estão implementando a gestão de riscos até mesmo para dizer assim, qual o passo a passo, né, para implementar. Eu sou gestor municipal, quero fazer, né, a gestão de riscos é para qualquer organização, qualquer entidade. Na verdade, a gente fala que para fazer gestão de riscos, eu preciso ter uma única coisa, ter o objetivo definido. Então, se você tem um objetivo na sua vida pessoal, na sua vida profissional, se você quer comprar um carro, uma casa, você quer viajar, né? Você tem objetivo, você tem riscos, né? Então eu preciso gerenciar risco para evitar que o problema aconteça. Para fazer isso no ente municipal, né, eu preciso o apoio da administração. A gente sabe que é fundamental em qualquer estratégia de gestão, e nós temos um trabalho, nós fizemos em 2022, no Poder Executivo Federal, um levantamento das metodologias de quem tinha implementado a gestão de riscos no Poder Executivo Federal. E a gente viu que os fatores críticos de sucesso, o principal era apoio da administração. Então aí eu colocaria o apoio da administração, se eu quiser ter sucesso. O segundo ponto destacado foi a metodologia, você ter uma metodologia bem definida, bem robusta para a implementação. O terceiro ponto destacado ali também foi a capacitação, também foi um ponto bastante relevante, e não necessariamente você precisa de sistemas, não necessariamente você precisa de uma consultoria, né, para poder implementar, basta fazer pela própria organização. Mas trazendo um exemplo do Poder Executivo Federal, né, que está lá principalmente a IN1 de 2016, ela foi um marco ali que exigiu a gestão de risco em contratações.
e lá ela definiu alguns passos que a gente pode seguir, um ente municipal pode seguir para implementar. Primeiro, você começa criando um comitê em nível estratégico, né, Comitê de Governança, Riscos e Controles, formado pela alta administração, né, por isso o apoio é importante. Segundo, desse comitê, você vai criar uma política de gestão de riscos, que é um documento que dá diretrizes gerais de gestão de riscos da organização, 5, 6 páginas, é algo mais objetivo. Define lá o objetivo da gestão de riscos, qual metodologia que vai ser usada, né, qual que é o processo de gestão de risco que vai ser adotado. Depois você detalha essa política em planos, modelos ou manuais, né, algo mais operacional para quem vai fazer. E aí, Rodrigo, uma dica que eu daria, não começar a gestão de riscos pela organização como um todo. A gente tem visto isso, às vezes o órgão vai implementar, todo mundo começar ao mesmo tempo. Não, priorize, né, priorizar um tema. Por exemplo, contratações é um tema que é mandatório. Eu começaria trabalhando gestão de riscos em contratações. Mas aí você pode trabalhar um processo específico que a organização tem, que seja relevante, né? É um processo que já é maduro, né? Eu definiria um foco, uma priorização nesse momento. E fazer a capacitação, porque os servidores que vão conduzir o processo precisam ter o conhecimento do que é risco, como identificar, avaliar, fazer o tratamento. Então, o que eu tenho visto, os órgãos têm feito dessa forma. Um apoio que muitas vezes pode ter é o apoio da terceira linha, que é a auditoria interna, né? Em muitos casos, eu tenho visto os controladorias de estados fazendo trabalhos de consultoria, Goiás, Espírito Santo, Ceará, né? A Controladoria do Estado fez um trabalho de consultoria para auxiliar na implementação da gestão de riscos. Claro, definindo bem o papel, não tomando decisões no nome da gestão, não assumindo atitudes de gestão, mas orientando no passo a passo dessa implementação. E tem sido muito exitoso, né? Em vários órgãos tem sido muito exitoso. Então, o passo a passo que o gestor municipal, se ele quiser fazer, seriam esses passos aí, né? Mas o que eu faria era priorizar um tema que seja relevante. E eu começaria por contratações, né? E contratações, só para a gente trazer alguns eixos de avaliação, nós temos aqui a gestão de riscos, ela no Poder Executivo Federal, eu tenho que pode ser adaptado para estados e municípios também. Eu tenho a gestão de riscos no macroprocesso. O que é o macroprocesso? É o processo genérico, as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual. O judiciário chama isso de plano de tratamento de riscos do macroprocesso. É o mesmo nome. Eu posso ter também a gestão de riscos do plano de contratações anual, né, que eu vou analisar quais itens do meu PCA têm riscos de não serem executados até final do ano. Eu tenho também a gestão de riscos de cada processo, aí isso é exigido pela lei, artigo 18, inciso 10, fala que o processo de contratação tem que ter um documento chamado mapa de riscos, só que eu trato de riscos específicos, diferente dos riscos gerais tratados no âmbito do macroprocesso, e eu tenho a matriz de alocação de riscos, que é uma cláusula contratual, e ela trata de um tipo de risco específico, que é risco que impacta o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, né? Então, são situações diferentes. Mapa é um documento que vai encartado no processo. A matriz é a cláusula contratual. É um documento que disciplina riscos que impactam o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Por exemplo, um risco de fazer uma obra aqui, o BRT, aqui em Cuiabá, e encontrar, por exemplo, o sítio arqueológico. Isso é um risco. E aí, se acontecer, o risco, os custos aí vai ser da administração, do governo do estado, vai ser da empresa contratada, ou vai ser mitigado pelas duas partes, né? Ela vai ter direito a reequilíbrio econômico e financeiro ou não. Isso é matriz de alocação de riscos. Mapa não, já é um documento que está encartado no processo que trata dos riscos que a administração gerencia, o risco dela para gerenciar o processo como um todo. Então, se você priorizar a contratação para esse gerenciamento de riscos, você já tem muito trabalho para fazer, muito trabalho, assim, já tem várias ações para desenvolver, né? E isso, né, vendo o resultado, melhorando o processo, gerando plano de ação, aprimorando o processo de contratação, você já consegue fazer isso para as demais áreas. Mas a ideia é que se faça isso ao longo de 4, 5 anos para a organização como um todo. Só fazer uma pergunta. Então, qualquer unidade, qualquer município que esteja nos assistindo e tenha interesse de implementar a gestão de risco, isso está mapeado no site da CGU? Exatamente. Essa parte da gestão de riscos, Aline, o relatório está disponível na página de relatórios da CGU, na íntegra, todos os relatórios que a gente fez individual. Nós fizemos avaliação em 8 órgãos do Poder Executivo Federal, e desses 8 a gente fez um relatório consolidado para o órgão central, que é a Secretaria de Gestão. E tudo isso eu posso estar falando aqui porque ele já está publicado na internet. Então é só entrar na página da CGU, né, para a pesquisa de relatórios, e colocar lá gestão de riscos em contratações. Esse relatório vai estar lá.
essas ações elas vão estar lá disponíveis E aí, se o todo gestor. município quiser implementar, ele por Sim. conta própria, ele consegue Consegue se orientar bem, se orientar bem exatamente. por ali. Exatamente. Legal, consegue muito bem. interessante. Pode perguntar ali, né? Esse assunto tem tudo a ver com o controle interno, né? Com o controle preventivo. E o controle preventivo, por muito tempo, ele foi visto como um mecanismo que ele atua depois do problema. Mas hoje tem se falado muito em controle preventivo junto com a gestão de risco. Como que essa mudança vem acontecendo dentro da administração pública? Essa visão do controle preventivo. Perfeito, Aline. Esse enfoque é muito importante, né? O que eu vejo muito é essa mudança. Eu estou como 20 anos como auditor, né? A gente tinha um foco muito grande até 2015, 2006, 2015, em detecção de erros e irregularidades, e principalmente depois da convergência com os padrões internacionais, veio pela IN 3 de 2017, da CGU, que guarda a convergência integral com as normas internacionais de auditoria. Houve uma mudança de paradigma na atuação, principalmente com esse enfoque mais preventivo. Primeiro, porque a gente sabe que só atuar depois, combatendo erros e irregularidades, isso pouco agrega valor, né? E a gente recupera muito pouco, né? Tem estimativas aí que a gente recupera em torno de 5% a 10% do que é efetivamente condenado ali, desviado, né? Um colega fez um trabalho de mestrado, né? Ele avaliando a atuação do controle externo lá com multas e recuperação de multas, e do TCU era algo em torno de 10% mais ou menos das multas efetivamente aplicadas nos contratos, o valor recuperado. Então, essa abordagem preventiva ela é fundamental, né? Porque a gente é o propósito da auditoria interna. Na verdade, a auditoria interna ela é uma atividade, né, que ela tem como missão gerar e proteger valor organizacional, fornecendo serviço de avaliação, consultoria e conhecimento objetivo baseado em riscos, né? Então, nós temos que gerar valor. Como que nós vamos gerar valor? Só atuando a posteriori, depois, só gera muitas vezes pouco valor, né? Gera pouco resultado. Então, é fundamental. A percepção da sociedade também, exatamente, né? Exatamente. A sociedade, né? Isso é uma coisa que eu acho bastante importante, que a gente comece justamente tem essa demonstração. Eu pergunto isso às vezes nos meus cursos, né? O que aconteceria com o ente municipal, estadual, o ente que você trabalha, se a controladoria, se a auditoria deixasse de existir? O que aconteceria? Faria falta? Faria diferença? Será que a auditoria está agregando valor? Está tendo uma atuação que está fazendo a diferença não só para a gestão, porque o foco nosso é para a sociedade, para o cidadão, por meio da melhoria das políticas públicas, saúde, educação, segurança, né? Então, está fazendo a diferença. Se a gente não tiver, é só um peso a mais, é só um custo a mais, e isso, né, não é desejável, né? Então, essa atuação preventiva... O que eu vejo, assim, nos últimos anos, tem mudado um enfoque muito grande, né, nessa atuação preventiva, né? Seja por meio de análise preventiva de editais, seja por meio de ferramentas agora com IA, principalmente, né? Que a gente vai incorporar cada vez mais na nossa rotina. Então, a gente entra agora no segundo tema, né? No terceiro tema, que é auditoria baseada em riscos, né? Já falando sobre o papel da auditoria. Nós sabemos que a auditoria teve várias evoluções ao longo do tempo, e muito se fala sobre o que seria a auditoria baseada em riscos na prática. Maravilha, Rodrigo. E aí, aproveito já para diferenciar também que muitas vezes é uma confusão comum o pessoal achar que a auditoria baseada em riscos é um novo tipo de auditoria, né? Na verdade, nós temos três grandes tipos ali, três tipos de avaliação, que é a avaliação de conformidade operacional e financeira. A auditoria baseada em riscos é um tipo de abordagem que eu incorporo a qualquer um dos três tipos de auditoria, né? A auditoria baseada em riscos, né, ela tem sido introduzida principalmente depois da convergência com os padrões internacionais, justamente com esse propósito aí de focar em governança, riscos e controles para ajudar a organização a alcançar os objetivos, né? O papel aí que eu vejo da auditoria, principalmente, né, até diferenciando de um trabalho de auditoria tradicional, né, que o auditor ele passa a ter um papel mais estratégico, né? Uma mudança para mim que foi muito clara ali. Principalmente, às vezes você faz um trabalho mais pontual, identifica uma falha, uma irregularidade num contrato, né? Isso gera uma recomendação. Numa auditoria baseada em riscos, a ideia é ser um trabalho mais estratégico, identificar uma falha pontual, mas dentro da organização é uma falha daquele contrato ou uma falha do processo como um todo. Em vez de analisar um contrato de limpeza, vigilância, apoio administrativo, analisar o macro processo de contratação e não somente o processo pontual,
né? Então, a gente tem algumas diferenças dessa abordagem baseada em riscos, né? Então, a auditoria, ela atualmente, ela incorpora principalmente o risco. Que ela diferencia é que ela não foca só no controle. A auditoria tradicional, você acaba focando no controle, identifica se tem controle para gerenciar aquela atividade. Na auditoria baseada em risco, a gente está focado mais justamente no gerenciamento de risco da organização, para saber se isso está assegurando o alcance dos objetivos, né? Se você tem algo mais estratégico, mais voltado para a organização como um todo. Pode falar, Aline. Eu gostei da pergunta na prática. Vou também reforçar. Na prática, esse modelo, ele altera o que no planejamento das auditorias? Perfeito, né? O planejamento, eu sempre faço essa diferença muito grande. No passado, dificilmente a gente tinha um planejamento mais robusto. Eu acho que na auditoria baseada em riscos, a gente muda significativamente esse planejamento. O que as normas internacionais colocam que eu devo fazer num trabalho de auditoria baseada em riscos, né? Primeiro, eu devo... o que influencia principalmente, eu vou fazer... Tem 3 grandes documentos aqui na fase de auditoria: análise preliminar do objeto, matriz de riscos e controle e matriz de planejamento, né? Na análise preliminar do objeto, basicamente, é eu conhecer como que funciona a atividade, né? Na sequência, conhecendo bem como é que funciona a atividade sob revisão, eu faço uma análise de riscos, identifico o que pode dar errado ali para as atividades mais significativas, mais relevantes, como que a administração gerencia esse risco, né? Quais controles que ela tem. A partir disso, eu vou priorizar os meus trabalhos com base naquilo que é mais significativo, né? Por exemplo, né, se eu definir lá que a estimativa de preços é uma atividade mais relevante, eu vou priorizar para fazer auditoria. Se o edital com cláusula restritiva é mais relevante, eu vou priorizar aquele tema e vou desenvolver testes na minha matriz de planejamento. Então, há um processo muito mais robusto, né? É uma priorização com base em risco, seja no risco inerente ou no risco residual. Eu vou priorizar os temas que eu vou auditar, pode ser com base no risco inerente ou com base no risco residual, né? Ou seja, a minha abordagem, mas não só isso, eu estou falando em termos de planejamento. Num trabalho em si, talvez uma auditoria que eu não constatasse sobrepreço, não constatei superfaturamento, talvez eu teria só o papel de trabalho ali do meu relatório. Numa auditoria baseada em riscos, não. Se eu cheguei na unidade, verifiquei que ela não tem servidor capacitado em pesquisa de preço, tem poucos servidores, não tem normativo disciplinar no processo de pesquisa de preços, não tem um sistema, eventualmente, que apoia fazer uma boa pesquisa de preços, nesse caso, ela não tem uma constatação, um achado de auditoria, mas ela tem riscos. E no meu relatório eu vou reportar isso, porque o meu relatório tem que abordar os riscos significativos que a organização está correndo. Então, isso impacta uma mudança ali na forma de auditoria. Mas essa auditoria baseada em riscos, Aline, também ela vai influenciar o meu planejamento. O planejamento muda também, porque o planejamento numa auditoria tradicional, eu posso levar em consideração somente as necessidades da alta administração, dos stakeholders, né? A necessidade da administração, da organização. Já numa auditoria baseada em riscos, não. Eu vou levar em consideração os riscos significativos, os objetos que eu vou priorizar, eles também são identificados e avaliados com base em riscos. Então, por exemplo, você vai pegar uma Secretaria de Saúde, eu tenho medicamentos, eu tenho a parte de média e alta complexidade, eu tenho várias ações. Quais dessas são mais relevantes? Eu vou fazer uma análise baseada em riscos e priorizar aqueles objetos, aqueles temas que vão trazer um resultado melhor para a organização como um todo, para o município, para o estado, para a organização como um todo. Então, há uma mudança de enfoque com base em riscos, né? E isso está na essência da auditoria interna, né? Quando a gente fala que a missão da auditoria, que o IA coloca lá, Instituto dos Auditores Internos coloca, que é gerar e proteger valor organizacional, fornecendo serviço de avaliação, consultoria e conhecimento objetivo baseado em riscos, e coloca riscos e objetivos, então o risco está na essência do nosso trabalho, né? Então a gente tem que incorporar essa metodologia, mas não só porque as normas globais falam isso, porque isso dá mais qualidade no seu trabalho, dá mais resultado, seu relatório muito mais robusto, focado naquilo que é mais relevante para a gestão. Inclusive, Aline, eu gosto de comentar sobre esse tema, que, por exemplo, a auditoria ela vai estar numa maior sinergia com a organização, alinhada à estratégia e aos principais riscos, porque muitas vezes há um gasto de energia sem ter um alinhamento, né, com as partes interessadas da própria organização. Então, eu acredito que é uma solução não só em relação a maior eficiência do trabalho, mas principalmente
naquele clássico que todo mundo fala hoje em governança, geração de valor, né? A organização. Então, essa mentalidade também da auditoria baseada em riscos, eu acho que ela vem ainda mais forte com essas mudanças muito rápidas no mundo atual, em tecnologia, inteligência artificial, passamos por uma pandemia recentemente, né? E nós vemos que essa necessidade da atuação mais estratégica, mais incisiva da auditoria, ela é uma coisa que veio para ficar. Sobre esse aspecto, nós sabemos também que pode ser que a auditoria trabalhe, por exemplo, numa organização madura, com processos bem definidos, gestão de risco implementada, uma segunda linha de compliance, de risco, controles internos, tudo lindo e maravilhoso, né? Mas temos também situações que a auditoria está numa organização com baixa maturidade e muitas vezes esse auditor vai ter que trabalhar ali em consultoria. Qual a dica que você dá para um setor de auditoria ou um grupo de auditores que está começando com auditoria baseada em riscos dentro de uma prefeitura, uma organização que ainda não está naquele ponto? Excelente pergunta e é importante, né? Porque de fato nem todos têm maturidade para esse tema, né? Para gestão de risco, para governança, né? Para controles. Então, aí nesse processo, as normas globais de auditoria, inclusive, colocam que é papel do auditor identificar e contribuir para o desenvolvimento, fazer a harmonização entre as linhas de defesa, da organização, área de riscos, área de controle, para incentivar justamente o desenvolvimento desses controles, né, dentro da parte de governança, riscos e controles. Então, é papel da auditoria. E aí, nesse ponto, eu acho muito interessante o trabalho feito por algumas controladoras de Estado, até citei mais recente, a Controladoria de Uberlândia, que fez um trabalho de consultoria na implementação da gestão de riscos como um todo, mas com ênfase em contratações. Então, eles fizeram uma consultoria sem tomar decisões no nome da gestão, mas para a implementação de comitês, estruturação do papel e responsabilidade dos principais atores, desenvolver a política, né, ajudar na capacitação, e estão fazendo um trabalho de acompanhamento, né, nessa área de gestão de contratações. Então, eu vejo que o trabalho de auditoria, né, as normas globais falam que a auditoria é tanto avaliação quanto consultoria. E a CGU também nós temos a apuração, que entra também por conta da Lei 10.180. Então, a consultoria é um papel, é um serviço que a auditoria pode oferecer. E o que eu vejo muito, Rodrigo, às vezes a gente faz avaliação, mas a gente tem que analisar no contexto atual, será que a avaliação, que é a auditoria que a gente conhece mais aí, é o melhor instrumento para aprimorar a gestão? Muitas vezes a consultoria vai trazer muito mais resultado, né? Considerando todo o histórico da auditoria já feita lá no passado, identificou problemas, identificou falhas e não resolveu, né? E muitas vezes a consultoria pode ser uma estratégia aí para poder avançar na maturidade em gestão de riscos na organização como um todo. Mas eu quero deixar claro também que isso não impede a auditoria de ser feita, né? Porque, na verdade, nós temos um fluxo, né, no âmbito do Poder Executivo Federal, nós temos um fluxo decisório para quando a gente vai fazer um trabalho de avaliação. A gente verifica se a organização tem gestão de riscos, se ela tiver gestão de riscos, a gente avalia se essa gestão é madura. Se essa gestão for madura, a gente avalia o cadastro de riscos dessa organização para verificar. Se esse cadastro de risco for adequado para o meu trabalho, eu aproveito. Se não for, se a organização não tem gestão de risco, se a gestão de risco não é madura, ou se o cadastro de risco não é adequado, o auditor que vai fazer a identificação dos riscos para a auditoria. E isso pode ser, inclusive, um produto a ser disponibilizado para a gestão. Às vezes, esse produto já é você fazer um levantamento de riscos, mapeamento com causa, evento, consequência, avaliar controles, validar isso com a gestão, isso pode ser um produto também a ser disponibilizado futuramente, né, em decorrência da auditoria, já é um produto, além do relatório, mas esse produto aí também. Então, acho que a auditoria ela tem esse papel estratégico importante, né, inclusive, né, que ela seja uma conselheira confiável da gestão, né, que ela seja reconhecida como agente-chave de mudança dentro da organização, e esse é um tema emergente, é um tema sujeito a recente aí, que a auditoria acho que tem grandes chances aí, possibilidade de contribuir com aprimoramento e avanço da maturidade nesse tema. Então, a auditoria baseada em riscos, na sua opinião, ela aumenta a capacidade significativamente de prevenção de irregularidades. Aumenta com toda certeza, principalmente porque ela olha mais para as causas dos problemas. E aí é interessante, Aline, até destacar também que
tem muito, pela experiência nossa como auditores, né, a gente sabe que tem muitas causas que não têm necessariamente relação com a conduta do gestor, mas que estão relacionadas com esse contexto bem maior que nós chamamos de governança, riscos e controles. E se a gente não atacar efetivamente esses fatores, a realidade na administração não vai mudar substancialmente. Então, uma auditoria baseada em riscos, ela ajuda a gente a identificar essas causas, né, que não têm necessariamente relação com a conduta do gestor, e a gente conseguir fazer boas recomendações. Então, a auditoria baseada em riscos, quando eu identifico riscos na fase de planejamento, eu identifico causas e consequências. Essas causas eu vou confirmar na fase de execução, e se confirmar que aquelas causas deram origem àquele risco que virou um achado, né, uma constatação, eu vou formular recomendação. E uma boa recomendação, ela tem que atacar para mim, né? Ela tem que eliminar a causa. Uma boa recomendação, ela tem que eliminar a causa, ela tem que atuar na causa. Ela mitiga uma consequência, se a consequência se materializou, né? Ela pode atuar no critério que seria a lei, a jurisprudência, a norma, né? E, eventualmente, ela pode atuar na situação encontrada. Então, uma boa recomendação, ela tem esse enfoque, e principalmente o enfoque na causa. E a gente chama de causa raiz, né? Em auditoria, a gente tem 3 tipos de causas: causas próximas, causa intermediária e causa raiz. A causa raiz é a causa que a gente precisa atacar, né? A causa que, se resolver, né, a gente consegue resolver o problema substancialmente. Então, por isso que a auditoria vai ajudar a melhorar esse ambiente, seja de contratações, seja de pessoal, seja em qualquer tema da organização. Por quê? Porque a gente vai ter um diagnóstico mais preciso, né? E eu lembro, na época, um tempo atrás no CGU, que a gente entendia que para identificar a causa tinha que ser um trabalho à parte, não era em auditoria, a gente não conseguia fazer isso. Por quê? Porque não tinha esse processo de planejamento, de identificar os riscos lá na fase de planejamento. Hoje não. Hoje a gente consegue chegar em resultados melhores. Uma boa recomendação ela só vai nascer se eu tiver um bom planejamento ali feito, né? Seguindo essas etapas do processo baseado em riscos. E sobre isso, ali, uma coisa que é interessante até para ouvir um pouco mais da sua experiência, é que até o perfil do auditor muda. Por exemplo, muito provavelmente em questões complexas, o auditor ele não vai conseguir identificar isso só olhando o papel do documento. Ele vai ter que partir para entrevistas, observações, claro, análise de dados com esse recurso de tecnologia, mas ele vai partir muito de soft skills, que eu chamo, de saber persuadir, entrevistar, entender da cultura da organização. Qual que é a dica que você dá para um auditor? O que ele tem que desenvolver para desempenhar esse papel? Eu acho excelente, Rodrigo, essa pergunta, e principalmente tenho tentado trabalhar isso, principalmente com o avanço da tecnologia, né? A gente sabe que ferramentas tecnológicas, tem vários softwares aí, a CGU tem o Alice, o TCU tem Sofia, tem várias outras plataformas de identificação de erros, né? Isso tecnologia vai fazer, né? Mas nós, auditores, o que podemos fazer que a IA, que a tecnologia não vai desenvolver? Então, acho que desenvolver essa competência, essa interação com a gestão, principalmente, com a organização, né? Você fazer trabalhos para identificar situações, né, de fragilidades ali, como que a gente pode aprimorar, desenvolver essas habilidades pessoais, essas habilidades humanas, eu acho que é o nosso desafio aí, né? Acho que, claro que a gente precisa ter conhecimento lá em amostragem estatística, conhecimento em dados, né? Mas desenvolver essas competências humanas aí, desde a fase de planejamento até a fase de relatoria, monitoramento, essa interlocução, interação com a gestão, né? Para conseguir, de fato, a gente avançar. Para não ficar aquele, né, popular apagar incêndio, né? A gente tentar deixar a nossa profissão mais atrativa, né? O trabalho do auditor mais atraente, né? E isso eu vejo, claro, que a gente quer salário, quer condições, mas um desafio, uma coisa que eu tenho muito comigo a gente precisa buscar a efetividade do nosso trabalho, né? Como é que eu dou efetividade? Eu quero resultado. Não adianta olhar para trás, 20 anos de auditoria, mas o que a gente contribuiu, né? Assim, eu tenho vários exemplos, várias práticas que a gente já contribuiu com o aprimoramento, mas olhar depois de 20 anos para trás, né? E você não ter nenhuma mudança, nenhuma medida, né? Então, acho que a gente precisa buscar esse foco em efetividade. Acho que a gente, claro, ter salário é bom, ter estrutura é muito bom, ter ferramentas para trabalhar, a gente precisa disso, mas a gente precisa olhar também com esse foco mais em resultado, mais em efetividade para a sociedade, né, para o cidadão, né, e acho que é isso que vai contribuir. Então, para mim, o auditor tem que estar, né, isso seria agregar valor, né, esse é o foco da auditoria, e são competências ali que a gente vai precisar desenvolver, né, o foco principalmente em riscos, né, um olhar mais
crítico, né, análise de riscos e geração de valor para a sociedade, né? E por falar de passar da auditoria, Aline, sobre essas questões aí, você acabou já adiantando um pouco do nosso último bloco, que é falar sobre o futuro do controle, tecnologia, inteligência artificial, análise de dados. Nós sabemos que a CGU já está nessa onda da IA. Como que está essa situação na União? Como que está esse futuro do controle, esse monte de ferramenta que está vindo aí? Como que vai se posicionar a auditoria interna nesse contexto? Perfeito. E para fazer essa análise, né, o Peter Drucker, lá da administração, né, se não me engano, a teoria neoclássica, ele fala que para você pensar o futuro, você tem que. A melhor forma de você prever o futuro é você criar. Mas vai criar lá em Araguainha, lá em Serra da Saudade. Não é tão fácil assim. Já Confúcio, ele fala assim, que a melhor forma de você prever o futuro é você analisar o passado. E se a gente analisar o passado, né, a auditoria no passado, a gente não fazia análise preliminar, matriz de risco, matriz de planejamento, né, mal tinha documento ali, organizar papéis de trabalho. Então, assim, hoje a gente já faz tudo isso. Então, em termos de artefatos, em termos de documentos, dificilmente a gente vai ter mais documentos para incorporar no nosso processo de auditoria. O que eu vejo muito reduzir a gente ter cada vez mais recursos de tecnologia da informação para reduzir essa interação humana, né? Por exemplo, fazer análise preliminar de objeto com uma IA, por exemplo, para fazer o levantamento de referenciais teóricos daquele tema que você está auditando, isso já é plenamente possível. Análise de riscos, né, com ferramentas de inteligência artificial, fazer modelos preditivos também para identificação de áreas, de temas, né, onde tem mais riscos que a gente pode auditar. Eu usei recentemente também, fiz um trabalho que eu peguei 4.291 acordos do TCU para identificar quais riscos são mais significativos na área de contratações. Então, a gente identificou, por exemplo, que eu identifiquei, a partir desses acordos, casos reais, né, identificados, tanto do TCU quanto da CGU. Eu tenho lá, editagem com cláusula restritiva, dava 17%, estimativa inadequada de preços, dava 18%, era estimativa, era editagem com cláusula restritiva, estimativa inadequada de preços, também tinha fiscalização deficiente do contrato e especificação inadequada do objeto. Esses 4 riscos, então, se eu focar em preço, em edital, especificação do objeto lá no meu TR e fiscalização deficiente do contrato, eu tinha 52% dos riscos que mais se materializaram, que o TCU identificou, né? Então, isso, usando o IA, né, a gente conseguiu, catalogando os riscos, a gente conseguiu chegar nesse diagnóstico. Acho que isso é uma ferramenta, né, que a gente usou a inteligência artificial para fazer ter um diagnóstico ali e priorizar um tema de trabalho, né? Até mesmo se você fala assim, quais áreas que são mais significativas, onde que os problemas mais aparecem, esse resultado é um bom diagnóstico para a gente falar. Se eu concentrar nesses 4 riscos, eu ataco 52% dos problemas na área de contratações. Então, hoje eu vejo, né, o Poder Executivo Federal tem trabalhado muito, o TCU tem desenvolvido muitas ferramentas. Na auditoria, a gente já tem usado ferramentas ali para construção de relatório, para monitoramento de recomendações, a partir da recomendação que está que a gente está monitorando, a resposta do gestor, ele já gera uma minuta de posicionamento, né, em relação àquela recomendação, e várias outras ferramentas, a própria análise de alertas de licitações o Alice da CGU também é uma ferramenta que tem sido utilizada com uso de IA, para fornecer um diagnóstico para o auditor, para ele ter uma atuação preventiva que dialoga com o tema que a gente está tratando aqui, né, uma ferramenta de IA. Então, eu vejo essas mudanças hoje, elas são muito significativas. E o conhecimento de estatística, conhecimento de base de dados, né, de dados aí, né, de ferramentas de TIC também vai ser cada vez mais fundamentais. E você que anda bastante aí pelo Brasil, dando palestras e treinamentos, os órgãos de controle estão preparados para essa transformação? Ótima. E se tiver alguém aí em destaque, também pode... Excelente, Aline. Eu vejo que ainda há um processo. Na verdade, eu vejo essa evolução da auditoria interna, principalmente com a convergência dos padrões internacionais. E isso, só para trazer um pouquinho da história ali, veio do TCU que fez um acordo 1171 de 2017 plenário, e nesse acordo o TCU avaliou a função de auditoria interna no Poder Executivo Federal, exigiu essa convergência, a CGU veio com a EN3 de 2017, né? O TCU fez essa avaliação no acordo 814 de 2018, na função auditoria interna no Legislativo, e 1745 de 2020 na função auditoria interna no Judiciário.
E a partir disso, o que eu percebo, né? Essa evolução da auditoria, ela está buscando essa maturidade. Então, a partir desse diagnóstico, né, do TCU e dessas resoluções, em atendimento a essas acordos de TCU, os órgãos têm buscado normatizar, têm buscado desenvolver metodologias, têm buscado capacitações, principalmente, mas o que eu vejo que ainda é um processo. Está totalmente preparado? Eu entendo que não. Acho que é um processo que está em evolução, a gente está se estruturando, né? E eu vejo uma evolução muito grande das controladorias de estados, controladoria de município, né? A própria controladoria da União também, que a gente tem várias áreas que a gente está buscando desenvolvimento profissional também. Então, o que eu vejo no Brasil todo, assim, que há uma evolução e tem várias controladorias, né, que eu conheço de destaque, né? A própria Seconte, lá do Espírito Santo, achei uma excelente controladoria, né, em termos de estruturação, né, de trabalhos, de resultados. Ceará também, a controladoria de Ceará, a própria controladoria de Mato Grosso também, que são referências no Brasil todo, né? Então, nós temos avançado, Aline, mas eu acho que ainda... e há uma diferença grande entre você normatizar, você capacitar e você institucionalizar. E o que a gente quer é institucionalização. Por isso que eu acho que é um processo que está em andamento, né, de institucionalização. Institucionalizar já é colocar na prática, está no dia a dia, está na veia do auditor, né, essa nova abordagem baseada em riscos, né, esse conhecimento, né, de auditoria, esse foco em riscos, em gerar valor para a sociedade, né, para que a gente assegure aí a boa e regular aplicação de recursos em benefício da sociedade, né? Então, é um processo ainda em andamento. E agora uma pergunta delicada para nós auditores. Com isso que a gente tem falado aqui, inteligência artificial, qual é o futuro do auditor? É uma pergunta desafiadora e difícil, né? Eu vou colocar a minha opinião, mas eu entendo que, como eu trouxe esse diagnóstico aí da auditoria, eu vejo cada vez mais auditoria, né? Que eu acho que é um modelo, tá inclusive no modelo preconizado pelo IA, né? Que é o modelo IACM lá de capacidade de auditoria interna, né? Que ele coloca lá no nível 5 do auditor, né? Sendo reconhecido como agente-chave de mudança da organização, ele sendo um conselheiro confiável da gestão, né? A gente tendo esse foco em aprimoramento da governança, riscos e controles, né? A gente buscando gerar valor para a sociedade e demonstrando esse valor para a sociedade, e isso ajuda não só o cidadão reconhecer que a auditoria é importante, o gestor reconhecer que a auditoria gera valor, ou seja, se deixasse de existir, faria falta, mas isso tem um papel fundamental também no auditor, na motivação do auditor, você olhar e saber que você está deixando um legado para a gestão, um legado para a administração, né? Que você está contribuindo com o aprimoramento, você está conseguindo efetividade, que para mim é algo que eu busco todo dia, eu acho que é algo que tem que estar no meu trabalho, o quanto que isso vai gerar de valor, seja para a sociedade, seja para a própria administração pública. Então, eu vejo que o papel é isso, né? A gente sai muito daquele enfoque de meramente formalismo, identificar falhas, identificar erros. Claro que sem diminuir esse papel, é um papel legítimo, um serviço de auditoria, trabalho de apuração, mas a gente precisa desenvolver esse trabalho de avaliação e de consultoria, principalmente. Acho que são papéis aí que a gente precisa desenvolver para o futuro, para que a auditoria ela se torne e cada vez mais continue relevante para a administração pública, para o cidadão como um todo, né? Aline, eu ia pedir para ele fazer uma mensagem final para os auditores, aí ele já adiantou, ele já fez uma mensagem de dica, né? Tranquilos. Ele já deu uma dica legal, pessoal, aí do rumo da auditoria, como que o auditor deve se portar aí com os desafios que vem pela frente. Mas nós agradecemos e peço então que você deixe uma mensagem final sobre a importância, por exemplo, de ter espaços como esse podcast para a gente falar sobre controle interno e auditoria. Excelente, Rodrigo, agradeço o convite, é uma satisfação imensa esse bate-papo aqui, né, extremamente rico, e fora os eventos como esse, são fundamentais para que a gente dissemine temas atuais aí da gestão, né, sobre governança, risco, controles, integridade, né, então esse espaço aqui, né, é louvável aí que a gente tenha justamente para que a gente possa disseminar conhecimentos, boas práticas para a administração pública como um todo, né, para os auditores, né, e demais gestores que atuam e que eventualmente estejam nos acompanhando, né, agradeço, né, pela audiência e estou à disposição até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Cleberson, pelas contribuições e com certeza foi um enorme prazer tê-lo aqui conosco.
Muito obrigado, Cleverson. Chegamos ao final. Se você gostou desse episódio, compartilhe, siga a SAI nas redes sociais. Aqui na tela tem o endereço para você. Nos acompanhe no YouTube, no Spotify e também aqui na TV Assembleia. Fortalecer o controle é fortalecer o Estado. É fortalecer o Estado e fortalecer o Estado é proteger a sociedade. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.